Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, a gente tem que conversar um pouquinho. Semana passada eu fiquei quase a semana inteira sem postar vídeo, aí acabou que nessa eu também fiquei quase a semana inteira sem postar vídeo. Para tentar compensar, eu vou gravar 2 vídeos na quinta-feira, né? E postar na sexta, no sábado, e ir gravando enquanto eu posto para tentar voltar à atividade que eu fazia anteriormente, né? Eu ia gravar na quarta para postar na quinta e assim por diante, só que eu acabei ficando sem energia o dia inteiro, no caso a tarde inteira. Aí acabou que não deu certo, acabei tendo vários problemas. Dias que eu até podia gravar se eu ficasse acordado até tarde, mas aí eu tava um pouco cansado, então não ficava muito confortável para mim. Mas enfim, acabou que eu consegui gravar nessa quinta e eu vou gravar 2 vídeos, tá? Que é um dia que eu posso dormir um pouco mais tarde, assim, querendo ou não, né? Talvez eu esteja falando um pouco baixo. Desculpa se o áudio estiver meio ruim. Ah, Basicamente, esses vídeos vão ser 2 vídeos mais simples, né? Esse vai ser avaliando os animatronics mais deixados de lado da franquia, e o outro vai ser de Undertale, continuando a nossa série de Undertale, até o próximo checkpoint. E a gente vai ficar um tempo sem vídeo de FNAF. Provavelmente eu vou conseguir gravar nesse sábado, né? Ou seja, vai enrolar um pouco mais, porque a gente está chegando a um ponto dos desafios de FNAF que eles estão ficando muito complicados. Então, compensa mais eu gravar um vídeo de Undertale, que por mais que fique um pouco mais longo, é um pouco mais simples de gravar do que gravar um vídeo de FNAF. Porque o vídeo de FNAF ele acaba tendo tipo 1 hora de produção ou até mais, porque eu vou perder bastante. Então fica um pouco mais complicado de gravar e assim por diante. Eu espero que entendam essa parte, né? Então a série de FNAF eu vou tentar continuar mais nas sexta-feiras, fins de semana e assim por diante, feriados, e fica mais confortável para mim. Aí nos meios da semana eu acho um jeito de enfiar conteúdos mais teóricos e continuar a série de Undertale. Ok? Então é basicamente isso. Bora pro vídeo. Então, vamos ignorar esse meu cabelo que tá um pouco estranho de novo, né? E bora pro sentido do vídeo, né? Por que esse vídeo tá aqui? Ah, Nesse vídeo eu queria demonstrar para vocês o quanto tivemos animatronics ou personagens em FNAF que foram mal aproveitados, entre aspas, né? Não foram necessariamente mal aproveitados alguns, eles só tiveram pouco tempo de tela ou poucas explicações, mas tiveram outros que realmente foram mal aproveitados, tiveram um desenvolvimento ruim ou que foram jogados no lixo de repente, sabe? Então eu vou passar por cada FNAF, não são tantos, né? Eu vou passar pelos FNAFs mais relevantes e que eu tenho uma noção maior e vou demonstrar esses animatronics, né? Porque em vários vídeos aqui do canal eu falo sobre o desperdício que foi o Ennard, sobre o desperdício que foi a Vayne, mas tivemos outros animatronics que, pelo menos eu, queria que tivesse mais destaque. Então esse vídeo vai ser um vídeo muito de fala, um vídeo um pouco mais teórico, né? Menos prático, não vai ter gameplay de fundo, essas coisas, então eu vou tentar pegar pesado na edição para o vídeo ficar divertido, pra você não perder a atenção e ir pro vídeo de TikTok. Então, vamos começar. Para começar esse vídeo, não tem como falar de outro jogo sem ser o clássico FNAF 1, né? O primeiro jogo da franquia, o próprio nome diz, FNAF 1, né? Lançado em 2014, igual eu já falei várias vezes. O FNAF 1 ele contava com 5 animatronics, 6 se você considerar o Endo, né? Mas os Endos nunca foram animatronics muito relevantes para a franquia, eles estavam lá só para completar ou para trazer um easter egg. Então a gente tinha, até tem o Endo do FNAF 1, né? O que fica lá na sala, mas assim, ele não faz nada, então não importa. A gente tem o Foxy, a Chica, o Bonnie, o Freddy e o Golden Freddy, o Phone Guy, que não é um animatronic, né? É o cara da ligação. E nós temos o protagonista que é o Michael se passando pelo Mike, se passando por Mike, né? No caso é uma teoria, mas ela é bem aceita, inclusive é o que eu busco acreditar, né? Por enquanto. Mas enfim, entre os animatrônicos do FNAF 1, eu não sinto que algum realmente foi jogado fora. Eu só sinto que o Golden Freddy foi deixado um pouco de lado. Tanto no FNAF 1, tanto no FNAF 2, o Golden Freddy ele não tem tantas aparições. E por mais que eles sejam animatronics realmente ativos, né? Por exemplo, no 1, o Golden Freddy ele é um easter egg. No 2, ele passa a ser um animatronic ativo que atazana a sua noite. Só que do mesmo jeito, ele se manteve sem interação, sabe? Por exemplo, a Puppet no FNAF 2, ela se torna um membro crucial para a história. Só que a gente sabe que o Golden Freddy ele tem um poder extremo
e do mesmo nível, né? Que ele cria ilusões na gente, como por exemplo o It's Me ou a cabeçona dele lá no FNAF 2. A gente sabe que ele teleporta e assim por diante, mas acaba que ele não tem esse desenvolvimento todo igual a Puppet tem. Por exemplo, muita gente bota o Golden Freddy como um personagem muito forte, só que ele não tem feitos. A gente não sabe exatamente o que o Golden Freddy é capaz de fazer. A Puppet a gente sabe, né? Ela guia as almas e dá vida aos animatronics, ela flutua e assim por diante. Agora o Golden Freddy a gente tem uma noção muito pouca, né? Uma noção muito baixa. Talvez a gente pudesse ter algumas mais. Talvez a gente pudesse ter mais cenas dele em interação nos minigames e assim por diante, né? Enfim. Agora a gente vai pro FNAF 3, porque eu acho que no FNAF 2 não tem nenhum outro animatronic desperdiçado. Talvez no máximo. Talvez no máximo a Mango ou a JJ, mas sinceramente eu acho que nem tanto. E a JJ é um personagem de easter egg mesmo, que nem aparece. Verdade, não. É meio. Meio não importa. Enfim. No FNAF 3 eu não acho que tem algum animatronic tão relevante assim. Talvez no máximo o Springtrap. O próprio Springtrap. Eu sempre achei o Springtrap muito superestimado. Sinceramente, ele não tem nenhum feito que prova que ele é realmente tão forte quanto dizem. Eu vejo muita gente avaliando o Springtrap como um cara super forte, um animatronic muito forte. Só que, na verdade, se você for parar pra pensar, o William, humano, é mais forte que o Springtrap. Poxa, o maior feito do Springtrap foi fugir da pizzaria em fogo, né? Em chamas. E o maior feito do William foi despedaçar os animatrônicos do FNAF 1. O maior feito do Scrap Trap foi morrer queimado. Então, assim, é meio complicado, né? Eu sempre achei que superestimavam demais o Springtrap. Então, talvez se ele tivesse uma participação um pouco maior, ele tivesse mais motivos para ser tão vangloriado. Eu sei que ele é um personagem muito foda, ele tem umas cenas bastante interessantes, e ele é extremamente importante para a lore por ser o próprio William. Só que o Springtrap eu acho ele mal aproveitado justamente por ele não ter tantas cenas quanto eu acho que deveria ter, talvez, em algum jogo. Eu não sei se é por causa do próprio estilo de jogo do FNAF 3, que acaba que ele não aparece tanto, né? Talvez se o FNAF 3 fosse tipo o Security Breach, aí talvez teria mais coisas, né? Talvez tenha a ver com a época e assim por diante, mas eu acho que o Springtrap ele não foi tão aproveitado do jeito que ele devia. Ainda mais porque depois ferraram completamente com o visual do Springtrap e fizeram o Scrap Trap. O maior erro do Scott. Enfim, agora partindo pro FNAF 4, né? Como eu falei, eu acho que falei no vídeo passado, o FNAF 4 não tem necessariamente um animatrônico desperdiçado. Eu só acho que a DLC de Halloween ela deveria ser parte do jogo original. Eu sei que talvez ficassem muitos animatronics, mas não sei, com o passar da noite eles poderiam ir alternando e assim por diante. Porque a Night Marione, ela faz total sentido, até porque ela já era um animatronic da época da Family Diner, né, a Puppet. Tanto que a gente tem a morte da Charlotte. O Nightmare Ballon vai ser interessante, a Nightmare Mango, eu acho que elas não precisavam ser de uma DLC específica. Eu acho que os únicos animatronics que realmente ficam interessantes na DLC são o Jekyll Bonnie e a Jekyll Chica. Mas, enfim, não é necessariamente um desperdício, é mais algo pessoal meu. Talvez, principalmente a Night Marione, eu sinto que deveria estar no jogo original, né? Agora sobre o FNAF 5, né? O famoso Sister Location, um jogo que eu vejo que muita gente gosta bastante. E realmente eu também adoro o Sister Location. Como eu já falei, ele tem personagens que eu gosto muito, como o Funtime Freddy, o Bombom, a Lobbit e assim por diante. Só que acaba que o Sister Location ele ferra bastante com o Ernest e até mesmo um pouco com a Baby. Eu sinto que a Baby não tem um desenvolvimento tão grande. Quero dizer, reformulando um pouco. No próprio Sister Location, no jogo Sister Location, a Baby e o Ennard possuem um bom desenvolvimento. No próprio Sister Location, a Baby é extremamente interessante, é uma personagem que traz muita curiosidade e que acrescenta muito pra lore. Mesma coisa com o Ennard, que por mais que não acrescente tanto assim pra lore, ele tem um desenvolvimento insano ao decorrer do jogo, que você percebe olhando nas entrelinhas, como eles preferem viver no esgoto em vez de ficar naquele lugar, né, cheio de ódio e memórias ruins.
Inclusive tem teorias de que os animatronics do Sister Location são as mesmas almas dos animatronics do FNAF 1, né, do clássico. Mas enfim, são teorias, eu não sei exatamente a base dessa, mas eu acho interessante. Enfim, no próprio Sister Location a Baby é bem desenvolvida e o próprio Energy são bem desenvolvidos. Só que aí a gente chega no FNAF 6, Pizzaria Simulator. No FNAF Pizzaria Simulator nós temos animatronics muito interessantes. Eu pessoalmente gosto muito da Security Puppet, gosto muito dos Rockstar, principalmente o Rockstar Freddy, e gosto bastante do Candy Cadet, um dos meus animatronics favoritos. E é claro, não pode faltar o Music Man, né? Mas enfim. Também no Pizzaria Simulator, é claro que tivemos desperdícios. O Ernest simplesmente deixa de existir e todo aquele desenvolvimento que ele teve é jogado fora. Inclusive eu falei disso no último vídeo também, eu acho, no de tier list. Enfim. E a Baby, ela meio que se torna uma personagem à parte. Ela para de fazer... Ela para de ser tão relevante para a história, né? Ela tá ali, a gente sabe que ela tá ali. Ela tem umas falas interessantes com o Henry quando a gente chega no final feliz do jogo. Só que ela deixa de ter aquele impacto, sabe? E eu sinto que o fato do Molten Freddy e a Left estar ali são mais interessantes do que a Baby. Ou talvez até o próprio Scrap Trap, né? E falando em Scrap Trap, igual eu falei no começo do vídeo, que visual horrível. Eu acho que mesmo o animatronic estando ali, o visual é tão ruim, é tão cabeçudo, que é um desperdício, sinceramente. Mas enfim. Agora nós vamos pro FNAF 7, FNAF UCN. E sinceramente eu acho que o UCN não tem tantas perdas, até porque ele não é um jogo que envolve tanto da lore assim. Eu só acho que ele poderia ter mais animatronics, né? Ou então animatronics com mecânicas um pouco mais derivadas. Eu sinto falta de vários animatronics que poderiam ser interessantes, né? Talvez o Scott poderia lançar o 100/20 com muito mais animatronics, seria interessante. Enfim, agora dando uma boa pulada em alguns jogos, né? Como por exemplo o FNAF AR e o FNAF World, que eu pulei lá atrás, nós entramos no Help Wanted. O Help Wanted, ele é interessante porque ele desenvolve a Vanessa, né? A gente não percebe no começo, mas lá no Security Breach a gente percebe que era ela. A gente controla a Vanessa e a gente descobre o Glitch Trap, que no começo deu muita confusão na comunidade. E isso foi interessante. Só que eles nunca terminaram realmente de desenvolver o Glitch Trap. Até mesmo no Security Breach ele ainda causava muita confusão. Até no Secret of the Mimic ele ainda causou um pouco de confusão. Aí os livros e os finais dos jogos futuros vieram a explicar ele um pouco mais, mas ainda assim eu acho que se ele tivesse um desenvolvimento melhor, ele poderia ter sido mais explicado. Talvez em algum livro mais específico, talvez com o final de algum outro jogo, como por exemplo o próprio CN, né, que é um jogo tão vazio, poderia tentar ajudar a explicar isso. De alguma forma, não sei. Até porque, querendo ou não, é indiretamente o William. Pelo menos uma IA que copia ele, né? Entre aspas. Mas enfim. Fora isso, a Vanessa nesse jogo ela é bem desenvolvida. Né? A gente não sabe diretamente que é ela, a gente só joga com ela, mas é interessante saber que tá lá. Então não é necessariamente um desenvolvimento, mas é interessante saber que ela estava presente e que ela vai se tornar importante no futuro, só que ela não se torna. Chega o Security Breach. Security Breach ele joga vários personagens no lixo. Como por exemplo a própria Vanessa ou /Vene, que eu falo em quase todo o vídeo aqui do canal, ela vai pro lixo. Temos alguns outros personagens, como a Rockstar Chica, como a Funtime Chica, que ela... Não. Como a Glam Rock Chica, que ela basicamente... Ela é interessante no começo do jogo, mas lá pro Ruínas, por exemplo, ela se torna bem irrelevante. Mesma coisa do Montgomery, que depois que ele é partido no meio, ele se torna só uma lagartixa ali no chão, ele já não tem mais nada pra fazer, ele só te persegue mesmo. E a própria Roxy, né? Só que no Ruínas ela ganha um desenvolvimento maior com a Cassie, né? Só que assim, não tem muito o que falar, porque querendo ou não, eles nunca tiveram uma promessa de serem realmente impactantes, né? Eles seriam só corridas mesmo. Tirando pelo próprio Freddy, né? Inclusive é uma surpresa que no futuro a Roxy tenha se tornado mais interessante, né? Com um desenvolvimento maior. Enfim, eu poderia dizer o Gregory, que o Gregory é um pouco desperdiçado, mas eu acho que não. Ele teve uma passagem interessante, inclusive a gente até sabe como ele tá mais ou menos hoje em dia, né? A gente vê a foto lá do final verdadeiro, ele com a cabeça do Freddy. Então assim, ele teve uma passagem interessante, vamos ver como é que ele vai ser retratado daqui pra frente, né?
Eu vejo que muita gente não gosta dele, mas ele teve uma passagem boa, não dá pra negar. E aí a gente entra no Ruínas, né, que eu já tava falando, e tem a Cassie. A Cassie é uma personagem interessante. Pelo menos, me diverti bastante vendo as gameplays com ela, as falas que ela tem, né, o jeito como ela se importa com o Gregory, a forma como ela se comunica com a Roxy, né, ela fala, eu sinto muito, né, quando desliga ela e tal. Então, assim, assim, eu acho interessante. Né, eu achei ela interessante. O jogo, a DLC não foi tão grande, né, pra, nossa, né, só que na queda do elevador, no final do jogo, né, quando a Cassie tá lá dentro, dá um aperto no coração, né? A gente sentiu. Acho que todo mundo que jogou sentiu, ou que viu uma gameplay sentiu. Querendo ou não, a gente criou um apreço pela Cassie, né? Aí a gente entra no Secret of the Mimic. Eu vou dar uma pulada lá pro Help Wanted 2, porque eu sinto que o Help Wanted 2 não tem muito o que falar. Talvez o DJ Music Man, talvez eu possa falar do DJ Music Man, porque ele foi meio que jogado fora completamente. Ele nem chega a aparecer nas ruínas, né, na DLC das ruínas. Literalmente ele só tem o visual mostrado lá e pronto, acabou. Mesma coisa com o Sun e o Moon. Eu acho que o Eclipse poderia ter sido um pouco mais explicado, né? Assim, ele tem uma explicação, é interessante a forma como ele aparece, mas assim, não sei, talvez a parte do jogo dele poderia ter durado um pouco mais, sei lá. É um personagem que eu acharia interessante de ter sido um pouco mais citado ao decorrer do jogo e assim por diante. Agora a gente entra no Secret of the Mimic. No Secret of the Mimic eu acho que ele é um jogo bem completinho. Eu acho que ele desenvolve tudo que ele se propõe a desenvolver. Talvez ele não desenvolva exatamente o protagonista, né? Dá pra você tentar dizer isso. Só que nenhum jogo de final realmente desenvolve o protagonista. Os únicos que realmente foram desenvolvidos seria, por exemplo, o Michael. O Michael, que teve uma relevância enorme na história. O Jeremy, lá do FNAF 2, na mordida de 87, porque ele foi importante. Ele foi importante para a transição, né, da história. E também o Gregory e a Cassie, né? FNAF nunca foi muito desenvolver os próprios protagonistas, né? Tiveram muitos protagonistas. Enfim. Acho que não tem muito que eu possa falar do Secret of the Mimic, porque a maioria dos personagens são fantasias e todas elas são o Mimic, então não dá pra dizer que o Mimic foi mal desenvolvido. Eu acho que o que eu posso falar mal seria justamente as mecânicas de jogo, a forma como os animatrônicos se movem e assim por diante, mas isso eu já falei em outro vídeo, né? Lá do vídeo avaliando o Secret of the Mimic. Então, é basicamente isso. De todos os jogos que eu falei, igual como eu venho citando em quase todos os vídeos, os que eu mais acho que tiveram um desperdício descarado foram o Enad, a Vanessa, alguns personagens como o próprio Springtrap, mas principalmente o DJ Music Man, que eu sinto muito que ele deveria ter aparecido no FNAF Ruínas e não apareceu. E eu fico com raiva dele só ter o visual lá no Help Wanted 2 e mais nada. Eu também às vezes fico com raiva quando eu vejo gente discutindo, né, o animatronic mais forte de FNAF e vejo eles botando o Golden Fred lá no topo. Porque a gente sabe que o Golden Fred é forte, mas a gente não vê feito nenhum dele, né? A própria Puppet tem mais feitos que ele. Então, assim, é um pouco estranho avaliar esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que o maior desperdício mesmo foi definitivamente o Enad. Ele tinha muito potencial e foi só jogado fora de um jogo pro outro, né? Assim, não foi de uma vez, né? Teve um desenvolvimento pela separação do Enad, mas jogou fora. Enfim. Deixa nos comentários quantas vezes eu falei a palavra desenvolvimento nesse vídeo. Talvez eu tenha entendido o conceito, talvez eu tenha interpretado, né? Falado o conceito da palavra em situações erradas, né? Talvez eu tenha abusado um pouco da palavra, mas eu acho que deu para entender bastante. Eu vou tentar lotar esse vídeo de edição para ele ficar realmente legal, porque é um tema que eu achei interessante, eu acho interessante discutir essas coisas. Eu vejo alguns vídeos por aí falando sobre animatronics mal aproveitados, então eu decidi expressar um pouco a minha opinião para ver se vocês concordam, para a gente mais conversar um pouco, né? Montar aquela tão sonhada comunidade que eu tento montar aqui no canal, né? Então, é basicamente isso. Deixa a sua opinião nos comentários, né? E já aproveita para se inscrever e deixar um like aqui no canal. E, é claro, ativar o sininho. Deixar alguma crítica, alguma sugestão nos comentários também seria ótimo. E é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E até logo.